Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Você que trouxe sua Bíblia. O que eu vou falar para vocês nessa noite, compartilhar, é algo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu estou desde a semana passada preparando uma mensagem para poder pregar, compartilhar com vocês nesse dia de hoje. E quando foi no dia de ontem, o Senhor me ministrou o meu coração que não era para poder pregar aquela mensagem. E eu disse: Senhor, mas eu já preparei, já está pronto, eu já estudei, já tem mais de uma semana, Deus. E então o Senhor me fez orar, e eu disse: Senhor, então o que o Senhor deseja falar com a igreja? Eu pensava que era a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração, e o Senhor me levou para outra mensagem, algo que o Senhor também falou ao meu coração muito forte, e eu creio que vai falar o seu nessa noite. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 1. Quantos encontraram? Você vai passar aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 1. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo, porque depois de Gálatas você vai encontrar aí Efésios. É isso mesmo? Depois ou é antes? Depois mesmo, né? Vamos lá. Efésios capítulo 1, verso 1. Se vocês tivessem a sua Bíblia, acompanhe aqui na projeção. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. O verso 2. Graça seja a vós e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Preste bastante atenção nesse versículo aí. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, e pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. O verso 9, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra nele. O verso 11, em que também obtemos a herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. O verso 13, em quem também vos confiastes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disto creste e foste selado com o Espírito Santo da promessa. O 14, para finalizar, que é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz e os que credes. Amém? Glória a Deus. Queridos, levante sua cabeça por um momento, olhe aqui para mim, por gentileza. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a palavra de Deus que pode mudar a sua vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês a revelação da carta aos Efésios no capítulo 1. A partir de hoje você nunca mais vai ler Efésios capítulo 1 sem entender
a revelação desse texto. Eu quero trazer para você um estudo do capítulo 1, que vai abrir o seu entendimento. A carta aos Efésios é um mapa da salvação. Você já viu um mapa do tesouro? A carta aos Efésios é um mapa, e um mapa simples, que nos mostra passo a passo como uma pessoa pode ser salva, nos mostra passo a passo o projeto de Deus para salvar o homem. A carta aos Efésios, eu recomendo que você leia ela toda, são 6 capítulos, é um mapa do tesouro da salvação que nós temos por meio de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma. Paulo havia ficado 3 anos em Éfeso. Éfeso era uma cidade. Quando você vê assim, carta aos Efésios, Efésios era o quê? Era uma cidade. Se o apóstolo Paulo tivesse passado por Santa Rita de Cássia, se Santa Rita de Cássia tivesse existido naquela época, e ele tivesse escrevido uma carta, ele ia escrever aos santarritenses, carta aos santarritenses. Então muita gente fica sem saber, Efésios, o que é Efésios? Efésios era um local, uma região, uma cidade. E quando a Bíblia diz carta aos Efésios, é os irmãos que moravam na cidade de Éfeso. Paulo está preso, e Paulo agora escreve uma carta fantástica, um mapa sobre a salvação para os irmãos da igreja de Éfeso. E Paulo então começa escrevendo e dizendo algo muito importante, o verso 3. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque isso aqui pode abrir o seu entendimento. A carta aos Efésios, ouça isso aqui, a carta aos Efésios mostra o motivo porque tudo existe, mostra o motivo porque Deus tudo criou. Por que Deus criou todas as coisas, bispo? Por que Deus fez tudo? A Bíblia diz que tudo que Deus criou, Ele criou para o seu louvor e glória. Deus criou para ser glorificado. Por que Deus criou o homem? Para Deus ser glorificado. Por que o homem caiu? Para Deus ser glorificado. Por que as pessoas sofrem? Para que Deus seja glorificado. Tudo que acontece, tudo que existe, foi criado para louvor e glória de Deus. Quando alguém perguntar para você assim, eu não entendo por que as pessoas sofrem, você pode dizer, para a glória de Deus. Sim, tudo que existe, tudo que acontece, até mesmo o sofrimento, até as coisas ruins que acontecem na vida, se você entender isso, que é para louvor e glória de Deus, você nunca vai murmurar, você nunca irá reclamar, porque tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo que Deus planejou, toda obra da criação, é para exaltar e glorificar o nome do Senhor, até mesmo no sofrimento. Por isso que Jó é um exemplo para mim e para você. Por isso que Jó é um exemplo para nós. Porque a Bíblia diz que Jó sofreu, mas em tudo Jó não pecou. Jó sofreu diante do sofrimento, da angústia, da dificuldade. A Bíblia diz que Jó adorou o nome do Senhor, glorificou a Deus. Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus Criador dos céus e da terra. E nós não estamos falando nisso quando o homem chamado Jó estava no momento bom. Nós estamos falando isso quando ele tinha perdido seus 10 filhos, quando ele tinha ficado pobre, quando ele perdeu tudo que ele tinha. Ele engrandeceu e exaltou o nome do Senhor. Esse é o motivo da obra da criação. Amém? Para louvor e glória de Deus. Efésios 1, 3, Paulo vai declarar algo importante, e você precisa ter esse entendimento. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha aqui para mim. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso, e para mim e para você, ele disse assim: Deus vai abençoar vocês com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que ele disse? Não. Paulo não disse que Deus iria abençoar. Paulo diz, o qual já nos abençoou. Diga comigo, diga, eu já sou abençoado por Deus. Deus já nos abençoou,
o qual nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, o problema de muito cristão é que ele não entende que Deus já abençoou ele, mas não com bênçãos somente materiais, com bênçãos espirituais. Paulo diz: com todas, não tem nenhuma bênção que Deus ainda vá te abençoar, não tem nenhuma bênção que Deus ainda vá te dar. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e das bênçãos espirituais procede as bênçãos materiais. Qual é o erro de muito cristão? É que busca as bênçãos materiais e não consegue. Deveria buscar as bênçãos espirituais, não buscar no sentido de receber, no sentido de muitas vezes Deus dá, Deus já deu, mas no sentido de ter o entendimento e tomar posse daquilo que Deus entregou e confiou a nós. Deus já te abençoou, meu irmão. Diga comigo, diga: Deus já me abençoou com todas as bênçãos. Com quantas bênçãos? Todas. Deus não tem mais nenhuma bênção para te dar. Bispo, cadê essas bênçãos? Estão em Cristo. Essas bênçãos estão em Cristo. Você só tem acesso a essas bênçãos em Cristo. Quando eu estou em Cristo e o meu entendimento se abre, eu entendo. Eu já sou abençoado por Deus. Eu já sou próspero. Eu já sou uma pessoa escolhida. Em Cristo eu tenho todas as bênçãos. Deus já nos deu. O que a gente precisa é tomar posse. Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais, e você precisa ter esse entendimento, e ficar parando: oh, Deus me abençoa. Deus já te abençoou. Você tem que orar, dizer: Deus, eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor já me deu. Deus, eu quero viver todas as bênçãos que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Deus, eu quero usufruir das bênçãos que o Senhor tem liberado sobre mim. Esse é o desejo de Deus, amém? Efésios capítulo 1, nós dividimos ele em 3 sessões, falando da obra de Deus. A primeira sessão, do capítulo 3 até o verso 6, fala da criação, Deus que planejou a criação. Do capítulo 7 até o 12, vai falar da execução dessa obra por meio de Cristo. E o 13 e o 14 vai falar da conclusão dessa obra por meio do Espírito Santo. Então o Efésio vai falar que Deus planejou, diga comigo, diga: Deus planejou, Cristo executou, e o Espírito Santo está consolidando essa obra. Deus decidiu criar o mundo, e a Bíblia diz que antes de Deus criar o mundo, antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido nele. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Deus não te escolheu quando você nasceu. Deus te escolheu antes do mundo existir. A Bíblia diz que antes do mundo existir, Deus já havia nos escolhido. Olha o plano da salvação, entenda. Olha o mapa da salvação. Antes de existir tudo, Deus já havia nos eleito, Deus já havia nos predestinado para a salvação. Deus já havia separado cada um de nós para ser salvo, amém? E você pode dizer: ah, bispo, isso é predestinação. E eu não acredito na predestinação. Efésios está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido, e Deus já havia nos separado para a salvação. Ouça, quando você vai orar, seja sincero comigo, quando você vai orar a Deus, a sua oração é assim: oh Deus, obrigado porque o Senhor me escolheu. Oh Deus, obrigado porque o Senhor me amou. Oh Deus, obrigado porque o Senhor me tirou do pecado. É assim a sua oração? Ou a sua oração é assim: oh Deus, eu te escolhi, Deus. Oh Deus, eu decidi sair do pecado. Oh Deus, eu decidi te buscar. Oh Deus, eu decidi ser salvo. É assim? Não. A nossa oração é reconhecendo
Quem foi que nos escolheu? Deus. Irmãos, entenda uma coisa: não foi você que escolheu Deus. Quando você pensa que você escolheu Deus, você está enganado. Não foi eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Foi Deus que te escolheu. Diga comigo, diga: Deus me escolheu. E quando foi que Deus te escolheu? Antes da fundação do mundo. Antes do mundo ter sido criado, antes do mundo ter sido projetado, Deus já havia nos escolhido. Você pode dizer glória a Deus por isso? Antes de tudo ser feito, Deus já havia te escolhido. Diga comigo, diga: eu sou escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Você não escolhe. Se dependesse de você, você não seria salvo. A salvação só acontece porque Deus projetou e planejou a salvação para acontecer na sua vida, amém? A salvação é um desejo de Deus para salvar a raça humana. A salvação é um desejo de Deus para salvar o homem. Então, eu entendo, foi Deus que me escolheu, foi Deus que me tirou do pecado, foi Deus que me deu a oportunidade de vida, de me render a Ele. Foi Deus, não foi eu. E tudo isso para louvor da sua glória. Quando Deus criou o mundo, por que Deus criou o mundo, irmãos? Para a sua glória. Diga comigo, para a sua glória. Quando Deus criou o ser humano, para que Deus criou o ser humano, irmãos? Para a sua glória. A sua vida tem que ser para a glória de Deus. Diga comigo, diga: a minha vida tem que ser para glorificar a Deus. A sua vida tem que ser para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então Deus criou, planejou a salvação. Deus fez o projeto. Eu vou fazer assim, 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 assim. Só que nesse caminho tinha um pecado. Deus já sabia que o homem ia errar, que ia falhar. Deus é onisciente, onipresente. Deus já sabia. E Deus, nesse projeto, que Deus já sabia da queda do homem, Deus disse: agora precisa de alguém para executar aqui, para salvar esse projeto. Aí Jesus Cristo, diga comigo, Jesus Cristo veio executar o projeto de salvação. Ele veio pagar o preço, porque a obra, ela tem um preço a se pagar, sim ou não? Você vai construir, eu vou construir um prédio, eu vou construir uma casa. Constrói casa sem dinheiro? Sim ou não? Constrói casa sem dinheiro? Constrói prédio sem dinheiro? Aí Jesus veio pagar o preço da salvação. Deus já havia escrito o projeto, o plano de salvação. Jesus veio pagar o preço. Diga glória a Deus por isso. Ele pagou o preço para você ser salvo. Diga: Jesus pagou o preço para eu ser salvo. O Pai planejou. Diga comigo: o Pai planejou. Diga: o Filho executou. Abre para mim no capítulo 6, no verso 6, 1:6. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 verso 6: para louvor da sua glória, pela qual nos fez aceitável assim no amado. Então por que Jesus veio a este mundo? Para louvor da glória de Deus, amém? Deus criou o mundo, Deus criou o plano de salvação para quê? Para a sua glória. Jesus veio ao mundo, para que Jesus veio ao mundo? Para louvor e glória de Deus, para louvor da glória da sua graça, para glorificar o nome de Deus, irmãos. Então a criação, o projeto de salvação é para o nome de Deus ser glorificado. Diga glória a Deus por isso. Aí a Bíblia diz que agora vem o Espírito Santo, porque é uma parceria. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quantos estão me entendendo? O que Deus fez? Ele planejou. Diga comigo, diga: Deus planejou. O que Jesus fez? Executou. Diga: Ele executou. E o Espírito Santo, ele veio consolidar essa obra. O Espírito Santo veio consolidar a obra. É aquele que guarda dessa obra, que já está paga. O Espírito Santo é aquele que toma conta, é aquele que confirma a obra de Deus, da salvação. O verso 13, por gentileza, olha o que diz o verso 13. E quem também vos confiaste, depois que ouviste a palavra da verdade, do evangelho, da vossa salvação, em quem também depois disso creste, e fostes o quê?
selados com o Espírito Santo da promessa. O verso 14. Quem é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua? O que o Espírito Santo está fazendo aqui no mundo, aqui na terra, é para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus, irmãos. Diga amém por isso. Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Eu pergunto para você: Deus fez ou não fez o projeto da salvação? Fez. Jesus veio e pagou ou não pagou o preço da salvação? Sim. E o Espírito da promessa, diga comigo, o Espírito da promessa, o que ele veio fazer? Ele veio consolidar essa obra. Agora ouça isso aqui. A Bíblia diz que, aqui o verso 13, o 13, diz assim: em quem também confiaste, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois de crestes, depois que a pessoa crer na palavra de Deus, no evangelho de Jesus Cristo, o que acontece com ela? O que acontece? Fostes o quê? Vocês conseguem ler? Fostes o quê? Selados com quem? Com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, o cristão, a pessoa que crê no evangelho de Cristo, que ouve a palavra de Deus, que crê nessa palavra, o que acontece com ela? Ela é selada. Ela é o quê? Selada. Sabe o que essa palavra selado significa? Hoje não usa muito, mas antigamente tinha um selo. O selo, que era um anel que eles tinham e eles selavam os documentos. É igual, para ficar bem fácil para você entender. Quando a pessoa compra um gado, uma vaca, um boi, eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa compra a vaca e o boi, para dizer que é dela, o que ela tem que fazer? Ela tem que marcar, sim ou não? Marcar com a letra. Quando você compra um carro, o que você tem que fazer com esse carro para dizer que é seu? Tem que passar por nome, é ou não é? Você compra uma casa, o que você tem que fazer para essa casa de fato ser sua? É só chegar lá e dar o dinheiro para a pessoa dizer que o dinheiro, a casa é minha. É assim? Não. Você tem que passar a casa para o seu? Não. Essa palavra selado está dizendo que quando você crê, quando eu creio no evangelho de Cristo, nós passamos a ser propriedade de Deus. Diga glória a Deus por isso. Levanta a sua mão e diga assim comigo, diga: quando eu sou selado por Deus, eu passo a ser sua propriedade. Quando o Espírito Santo, ouça isso aqui, quando o Espírito Santo sela alguém, essa pessoa passa a ser de quem? De Deus. Quando o Espírito Santo, e quando é que o Espírito Santo sela alguém? Quando essa pessoa crê no evangelho da salvação, amém? Quando ela crê na palavra de Deus, então ela é selada pelo Espírito Santo, ela passa a ter a marca, o DNA, que é propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, não deixe o diabo te enganar, porque o diabo fica colocando na cabeça de muitos de nós, que a gente não é de Deus, que a gente não pertence a Deus. Mas entenda algo, você creu no evangelho, você creu na pregação do evangelho, você creu na palavra da verdade, e no momento que você creu, o Espírito Santo te selou, ele colocou uma marca em você, dizendo: esse é de Deus. Ouça isso aqui é muito forte. No juízo final, eu falei quando? No juízo, no final, juízo final. No juízo final vai ter dois tipos de pessoa: crente e não crente. É assim? Não. No juízo final não vai ter assim, ó, esses daqui é da igreja missão, da assembleia, da batista, da presbiteriana, não, da católica. Não vai ser assim. No juízo final, ouça isso aqui, no juízo final vai ter dois tipos de pessoa: quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Vai ter gente que é de igreja, mas que não vai estar selado. Quantos me compreendem? Tem gente que vai à igreja, mas não tem o Espírito, não tem a marca. Por quê? Porque não crê na palavra, porque não se entrega. Eu já acompanhei pessoas,
A gente já fez até o projeto da arca, 3 meses, ensinando a pessoa, falando do amor de Deus. Ela vem no testemunho na casa, e a gente prega a palavra da salvação, e pergunta: você quer receber Jesus como seu Salvador? E ela disse: eu não quero. Eu disse: olha, mas é só Jesus que pode te salvar, e se você morrer hoje? A mulher disse assim: se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Eu falei: mas Deus não quer que você vá para o inferno, e você está tendo a oportunidade de aceitar Jesus. Ela disse: mas eu não vou parar de beber minha cervejinha. Eu falo: não tem problema, mas você precisa receber Jesus, é Jesus que vai te libertar. Ela disse: mas eu não quero. Eu disse: meu Deus. Passou um tempo vindo na igreja, mas não queria o selo, não queria ser de Deus. E tem gente que vem à igreja, só vem à igreja, não é todas as pessoas, eu não estou falando dessa igreja somente, eu estou falando de todas as igrejas no mundo que existe. Como foi na época de Jesus, só tinha gente que seguia Jesus por causa das bênçãos, sim ou não? Irmão, tinha gente que só seguia Jesus por causa das coisas dessa terra. E numa hora que não tinha pão, não tinha comida, eles não queriam nem saber de Jesus. Você precisa entender que você precisa estar na igreja buscando a Deus, não é por causa de coisas materiais, mas é pelo aquilo que é espiritual que Ele já te deu. Amém? E você precisa crer no Evangelho. Para quê? Para que você seja selado, para que você seja marcado. Quando é que eu sou marcado? Quando eu creio na palavra de Deus. Acontece o que, bispo? É arrepio? Eu sinto o quê? Você não sente nada. Você só tem a certeza que você foi selado, que você foi marcado, que agora você pertence ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. No juízo final, vai ter 2 tipos de pessoa: quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito. Quem está selado, quem está marcado, quem está carimbado, foi selado, Deus colocou a marca. Irmão, não vai ter outra alternativa, vai ter a marca, não tem como. Ah, Deus, mas eu ia na igreja. Ah, Deus, mas um dia fizeram arca na minha casa. Você está selado, você está marcado com o Espírito Santo, você creu. Porque se você estiver selado, você não vai precisar falar nada. E o crente, ele precisa entender que ele precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo da promessa. Porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz nessa vida. O Espírito Santo, Jesus disse: eu vou, mas fique até que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo, verso 14, abre para mim, por gentileza. O Espírito Santo é a garantia. Diga comigo, diga: o Espírito Santo é a garantia. Vamos ler o 13 de novo, para você entender. O 13, por gentileza. Em quem também vos confiastes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, depois disso, creste, foste selado. Quando você ouve a pregação, quando você ouve a mensagem da salvação e confessa Jesus como seu Salvador, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E o verso 14: quem é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia que eu tenho que eu vou para o céu. Aí alguém pode perguntar assim: como é que você sabe que você vai para o céu? Você pode dizer: porque eu tenho o Espírito Santo. A garantia que você vai para o céu não é porque você vem para a igreja. A garantia que você vai para o céu não é porque eu sou um obreiro, porque eu sou um pastor, porque eu sou um ministro, não. A garantia que uma pessoa tem, a garantia, a Bíblia está dizendo que isso é garantia, está garantido. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, está garantido na eternidade. Amém? Irmãos, eu não estou falando de experiências com o Espírito Santo, isso aí acontece no decorrer da caminhada. Tem uns que vão ter, outros não vão ter experiência, mas o mais importante é você ter a garantia que você tem Ele na sua vida, amém? E Ele está aí com você. Só que o que acontece? O apóstolo Paulo vai falar nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer: não extingueis, não apague o Espírito Santo. Tem gente que é crente, que vive como o Espírito Santo não existisse, não conversa com o Espírito Santo, não fala com o Espírito Santo. Irmão, primeira coisa quando eu acordo,
Primeira coisa quando eu acordo. Bom dia, Espírito Santo. Tem dia que eu acordo tão apertado que eu vou no banheiro, que eu digo, Espírito Santo, espera aí, que já não é conversa. Vou lá e depois, não, Espírito Santo, muito apertado agora. Bom dia, Espírito Santo. Se eu ouvir ele falar bom dia, não, eu sei que ele está lá. Tem situação que eu nem sei como resolver. E a pessoa está, pastor, me ajuda, o meu problema é esse. E eu estou lá na minha cabeça, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, e ele me ajuda. É a marca que tem dentro de você, o Espírito Santo. Como é que eu sei que uma pessoa tem o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, nos convence da justiça, do juízo. O Espírito Santo foi quem trouxe você hoje para a igreja, amém? Irmãos, ninguém consegue ser salvo por si só. É o Espírito Santo, é a obra de Deus. Se dependesse de mim, eu já tinha perdido a salvação. Se dependesse de você, você já tinha perdido a salvação. Mas graças a Deus que não depende de nós. Depende de quem? De Deus. Para a gente ser salvo, depende de quem? De Deus nos alcançar, e a gente dá uma resposta positiva. Para a gente permanecer salvo, é o Espírito Santo que está ali todo dia, a não ser quando a pessoa resiste o Espírito Santo, a não ser quando a pessoa apaga o Espírito Santo, aí sim, ela perde a salvação. Mas se depender de Deus, e se uma pessoa buscar todo dia ter um relacionamento com o Espírito Santo, ela jamais perde a salvação, amém? Você foi selado pelo Espírito Santo. Diga comigo, diga eu fui selado. Diga eu estou marcado pelo Espírito Santo. A minha pergunta é: você vive como um crente que realmente tem o Espírito Santo? Porque um crente que tem o Espírito Santo, ele não vai querer viver uma vida de pecado. O crente que tem o Espírito Santo, ele vai buscar viver em santidade. É uma guerra, é uma luta, a nossa carne é falho, mas ele vai buscar viver em santidade, ele vai buscar congregar, ele vai buscar ler a Bíblia. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, amém? Ouça, o Espírito Santo, diga comigo, diga, o Espírito Santo é a garantia que eu vou para o céu. Qual é a garantia que você vai para o céu? O Espírito Santo. O Espírito Santo é um pedaço dos céus em nós. O Espírito Santo é o próprio Deus morando em nós. O Espírito Santo, irmãos, é Deus em nós. É a garantia que você vai passar a eternidade com Ele. Agora, se aqui na terra você não está nem aí para Ele, você vai fazer o que no céu? Se aqui na terra você não se relaciona com o Espírito Santo, o que você quer fazer no céu? Você vai fazer o que no céu? Eu vou fazer o que no céu? Se Ele é a garantia, e se não tiver Ele na nossa vida, se eu não tiver selado com o Espírito Santo, eu não vou para o céu. O que vai me levar para o céu não é o título de pastor, não é se eu venho para a igreja, não é se eu oro, se eu jejum, é se eu tenho o Espírito Santo. O que vai te levar para o céu é se você tem o Espírito Santo, amém? O juízo final vai ter dois tipos de pessoa: quem tem o Espírito Santo e quem não. É só esses dois tipos de pessoa. Tem o Espírito Santo? Não tem. Foi selado com o Espírito Santo? Não foi. E eu não estou falando de dons, porque dom não salva ninguém não. Pode ter dom de língua, pode ter dom de profecia, pode ter dom de cura, pode ter dom de revelação, mas pode não ter o Espírito Santo. Dom é uma coisa, ter o Espírito Santo é outra coisa, é a primeira coisa que acontece na vida daquele que crê, amém? Então uma coisa que nós temos que buscar todo dia é desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo, para que essa garantia, é a garantia, o tesouro que nós temos, que nós vamos morar na eternidade com Deus, amém? Para louvor e glória de Deus. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei se você está passando problema, e se você estiver passando algum problema, se você estiver passando alguma dificuldade, entenda, tudo que acontece na nossa vida é para louvor e glória de Deus. Então não reclama não, dá glória a Deus, que pelo menos você tem o Espírito Santo. Você está passando na dificuldade, mas você tem a garantia da salvação. Está difícil para você, mas você é selado pelo Espírito Santo, amém? O Espírito Santo da promessa. Então Efésios capítulo 1, para a gente orar, fala sobre o plano de salvação que Deus Pai elaborou, o Deus Filho, Jesus Cristo executou, e a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. A garantia que você tem que você vai para o céu não é o seu certificado de batismo.
A garantia que você tem que você vai para o céu não é porque você dá dízimo na igreja. A garantia que você tem que você vai para o céu é porque você creu na pregação do Evangelho, é porque você creu no Evangelho de Jesus Cristo e porque você foi selado pelo Espírito Santo e Ele está aí dentro de você. Amém? Você tem um tesouro, irmão, uma garantia. Deus botou o Espírito Santo aí dentro, botou dentro de cada um de nós. E quando vir, Ele vai dizer: cadê? Deixa eu ver, cadê meu Espírito? Não tem. Se não tiver o Espírito, não vai subir, não vai ser salvo. Se não tiver o Espírito Santo, não consegue pregar o Evangelho nesse mundo difícil. Se não tiver o Espírito Santo, não firma na igreja. Por que não firma na igreja? Porque precisa do Espírito Santo, precisa buscar Ele. Ele é o selo, Ele é a garantia que você vai morar na eternidade, amém? É Ele que te ajuda. Então desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo, porque aqui nessa terra, a garantia que você tem da sua salvação só é por meio do Espírito Santo. Não é através das orações do bispo, não é através do clamor do bispo, é através do seu relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero perguntar para você, como é que está a sua vida com o Espírito Santo? Feche os teus olhos neste momento. Faça uma reflexão neste momento. Eu sei que você precisa de tantas coisas, mas nós os vimos aqui nessa noite. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Você está se preocupando à toa. Você está ficando ansioso, aflito à toa. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção. Você já foi abençoado por Deus. E você creu na pregação do Evangelho. E o Espírito Santo te selou. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus. O Senhor te selou, te marcou, dizendo: você é meu, você é minha. Você é meu filho, você é minha filha. E Ele derramou o Espírito Santo, te marcou. E o Espírito Santo está aí dentro de você. E talvez você não ouve mais a voz dEle. Talvez você não sente mais a presença dEle. Mas Ele está aí. É a única garantia que você tem que você vai ser salvo, é Ele. Sem Ele você não vai ter salvação. Sem Ele você não vai morar na eternidade. Ele é o selo. Ele é a marca que você é de Deus. Sem Ele você perde a marca. Sem Ele você perde a sua identidade. Sem Ele você perde a salvação. Ele está aí e Ele deseja se relacionar com você. Então, com seus olhos fechados, fale com o Espírito Santo agora. Peça perdão a Ele todas as vezes que você negligenciou a presença dEle, que na correria da vida você deixou Ele para depois, e que você tem tantas amizades, mas você esqueceu que Ele é o seu melhor amigo. Ele é aquele que te ajuda, Ele é aquele que te consola no momento da dificuldade, da luta. Ele é aquele que nos guia. Então se renda a Deus de todo o seu coração neste momento. Se você quiser se colocar de pé, pode ficar de pé. Se quiser ficar sentado, pode ficar sentado, mas fale com Ele. Faça morada em mim, faça
Diga isso para Ele. Seja selado nessa noite pelo Espírito Santo. Ele é a garantia da tua salvação. Ele é o próprio Deus em você. Ele é o penhor da eternidade. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, por ter nos marcado com o teu Espírito, meu Pai. Espírito Santo de Deus, a partir de hoje queremos viver um nível maior de intimidade contigo. Queremos te conhecer mais, Senhor. Declaramos que a nossa vida é tua. Declaramos que o Senhor é o bem mais precioso que nós temos, Pai. Espírito Santo, completa a tua obra. Completa a obra que o Pai começou nas nossas vidas. Completa, meu Deus, a tua obra na nossa casa, na nossa família, meu Pai. Ó Deus, nós nos entregamos e nos rendemos ao Senhor. E declaramos que o nosso coração é o teu lugar. E pedimos o Senhor, faça morada em nós, Senhor. A nossa vida é tua, Espírito Santo. Diga isso para Ele. O meu coração é o teu lugar. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos selado com a promessa. Obrigado, Senhor, por ter nos dado essa garantia que é a tua presença em nós. Pai, que nessa noite tudo aquilo que Satanás colocou no coração do meu irmão, da minha irmã, de desânimo, de tristeza, caia por terra. E que essa pessoa venha entender que tudo é para louvor e glória do Senhor. O projeto de salvação foi para louvor e glória do teu nome. A execução do pagamento através do sacrifício do teu filho foi para louvor e glória do teu nome. E o Espírito Santo da promessa que está em nós, nos selando e sendo a garantia, o penhor da eternidade, é para louvor e glória do teu nome, Pai. Seja glorificado, Pai, através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido. Obrigado, Senhor, por ter nos separado antes da fundação do mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade, ó Deus, de ser alcançado pela tua maravilhosa salvação, pela tua maravilhosa graça. Senhor, que a partir de hoje esta igreja venha desejar mais e mais a tua presença. Que a partir de hoje essa igreja venha viver experiências sobrenaturais com o teu Espírito, sabendo que Ele é o selo, sabendo que Ele é a nossa garantia de salvação, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos leva para casa guardado, nos dê uma noite de paz, nos proteja, nos guarda, meu Pai, e que amanhã seja um dia, meu Pai, abençoado. Senhor, eu te peço, fala com pessoas aqui através de sonhos essa noite. Espírito Santo, derrama dons espirituais sobre a tua igreja, capacita a tua igreja, o teu povo, para viver coisas extraordinárias nessa terra, Pai. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e os que credes, amém. Levanta a sua mão para o alto e diga assim: eu sou selado pelo Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo mora em mim. Diga: Ele é a garantia que Deus me deu da eternidade. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Dê um abraço aí nessa irmã. Você que é mulher, você que é homem, dê um abraço nesse irmão.